Olá, nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a precificação estratégica na sua empresa. E isso serve para qualquer tipo de empresa, indústria, comércio, serviços, tá? Isso vai dar certo para qualquer segmento que for aplicado. Óbvio que basta você adaptar tudo que eu vou falar aqui para você. Se você já viu o nosso primeiro vídeo de precificação base, você vai entender melhor o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Se você ainda não viu o nosso vídeo anterior de precificação base, eu sugiro você voltar nesse vídeo e depois você vem aqui para você poder entender melhor tudo que eu vou explicar, tá? Porque tem algumas coisas que tem que estar pronta para chegar nesse nível de precificação estratégica, que é a técnica que vai te ajudar a melhorar a sua margem de lucro e também a ter mais atratividade para o seu público-alvo, né, para os seus clientes. Então, deixa eu compartilhar a tela e vamos lá para essa explicação. Essa aqui é a nossa planilha, tá, que eu estou colocando na tela. Você vai poder fazer o download dela, ela é bem autoexplicativa, ela está bem simples e você vai precisar fazer uma adaptação. Tá? Eu gostaria de passar os conceitos aqui para você conseguir manipular toda essa estratégia que é o pulo do gato para a gente conseguir melhorar a margem de lucro de empresa através da precificação. É óbvio que existem outras lições de casa, controle de custos, né, investir na sua área comercial para poder vender, para poder buscar melhores vendas, controlar custo de mão de obra, tudo isso são trabalhos que vai anteceder aí sua precificação. Tá? Então, para chegar até aqui, sugiro dar uma revisada aí geral na empresa, ver se você não tem outras oportunidades, talvez até maiores do que a precificação, para reduzir custos internos, né? Tá? Mas se você já percebe que a precificação é o seu calcanhar de Aquiles, aqui está o lugar certo para a gente conseguir resolver isso. Tá? Então, essa planilha ela traz bastante informação. Tá? Aqui na primeira aba eu tenho as orientações gerais, tá? Que tem aqui o descritivo de cada célula e para que ela serve, qual é o conceito dela. E tem uns pulinhos do gato aqui que eu vou deixar para o final. Tá? Então, o que eu vou falar aqui basicamente está escrito aqui nas orientações e eu vou falar com as minhas palavras para você conseguir entender melhor e vou falar algo adicional aqui também. Então, tudo nasce na nossa curva ABC de produtos ou serviços. Então, eu preciso ter um extrato completo de cada item que é vendido na empresa, seja produto ou serviço. Tá? Então, a gente vai listar aqui através de uma curva ABC. Você pode tirar uma curva ABC do seu sistema, provavelmente vai sair tudo que você vendeu, né? E aí a gente vai começar a qualificar essa lista e preparar ela para a nossa precificação. Tá? Uma coisa importante é definir o tipo de item. A gente separa em itens estratégicos, a gente sinaliza ali com um Ezinho aqui, e os itens simples. Qual é a diferença de um para o outro? Esses itens estratégicos são aqueles que o nosso cliente tem memória de preço ou são itens competitivos, que o cliente vai buscar preço, ele vai comparar, ou normalmente aquelas mercadorias, aqueles produtos ou serviços de alto giro, que a gente é muito mais buscado através deles, né? E depois a gente tem os produtos simples, que são produtos complementares que a gente tem na empresa, mas que não necessariamente são estratégicos, né? Não é ele que costuma trazer cliente para dentro do seu negócio. Tá? Então, normalmente o cliente tem menos memória de preço nesse aqui. Né? Então, justamente essa separação que vai nos possibilitar saber onde que eu posso ganhar margem e onde que eu não posso pegar muito pesado ali na margem, senão eu perco competitividade e eu vou ficar mais caro que o concorrente. Tá? Depois eu tenho a quantidade que eu vendo de cada um desses produtos ou serviços, tá? Seja uma consulta médica, uma caixinha de leite ou um refrigerante, tanto faz, né? Você tem que listar todos eles aqui, tá? E qual é a quantidade que você vende de cada um. Depois, precisamos de uma pesquisa de preço, com pelo menos 3 concorrentes, seria já um número ideal, tá? Quanto que cada concorrente meu vende esse mesmo produto, ou algo muito similar a ele, porque a gente vai ter que prestar atenção na concorrência também. É muito importante porque o cliente ele vai comparar, ele provavelmente ele não frequenta só o seu estabelecimento, ele frequenta outros, né? Então vamos prestar atenção na concorrência. Talvez exista algum concorrente que é aquele que está mais perto de você, que te atrapalha mais, tem uma loja muito perto da sua, né, costuma te atrapalhar mais. Então você pode marcar ele porque muitas vezes é um só que você tem que prestar atenção. Os outros é mais para referência mesmo
de quanto está custando esse produto ou serviço lá fora, né? Estabelecemos uma média entre os 3 concorrentes que a gente faz a pesquisa, tá? E realmente tem que pesquisar e rodar toda essa simulação aqui, pelo menos uma vez por mês, quinzenal ou semanal, depende do quanto competitivo é o seu negócio, né? Dentro do varejo, que é muito dinâmico e rápido, isso aqui tem que ser rodado semanalmente, para definir novos preços, novas promoções, novas iscas, né? E eu tenho aqui marcado o meu preço atual para cada um desses produtos ou serviços aqui, tá? Deixei tudo igual aqui para facilitar a explicação. É óbvio que você vai ter valores diferentes para cada um deles. E o novo preço, que é o preço que a gente vai manipular. Essa é a principal coluna dessa planilha, que é onde a gente vai alterar os preços conforme algumas informações que a gente vai analisar aqui. Eu tenho também aqui o comportamento de venda, isso é bem importante também, tá? O comportamento de venda, ele vai nos apontar o que provavelmente vai acontecer com aquele produto ou serviço quando eu trocar o preço dele. Então, por exemplo, eu tenho esse primeiro produto aqui, com R$ 36,90. Se eu aumentar o preço dele para R$ 39, né, eu consigo prever que eu vou ter 70% das minhas vendas só. A venda dele vai cair, ele vai vender menos porque eu aumentei o preço. Isso é fato, isso vai acontecer. Tá? Empresas mais evoluídas, que têm um bom software, que têm todo um histórico, é possível realizar uma boa previsão disso daqui. É muito, muito confiável. Quem não tem um software de apoio, você vai ter que ir no chutômetro, né? Você conhece muito bem seu negócio, você sabe o que acontece com o volume de venda se você aumenta ou reduz preço. Então você vai poder dar um bom chute aqui, né? Quanto mais você errar, mais você vai aprender a acertar isso aqui. É óbvio, é natural que você não vai acertar, tá? Mas isso é uma simulação que vai trazer uma boa confiabilidade, mesmo você errando no comportamento de venda. Não se preocupe com isso, que isso aqui ao longo do tempo você vai aprender. R$ 36,90, R$ 36,90 a venda se mantém no seu 100%. R$ 36,90, se eu baixar para R$ 29,90, provavelmente eu devo vender 130% da minha venda. Eu vou vender 30% mais porque eu tenho um preço mais agressivo aqui, tá? Então isso daqui explicando comportamento de venda. Eu trago a coluna do custo do produto, de quanto eu pago por essa mercadoria, qual é o valor para se produzir ela, se for uma indústria ou um restaurante, por exemplo, né? Então, é importante trazer o custo aqui para a gente saber até onde a gente pode chegar, qual que é a margem que a gente está tendo em cima de cada um, e ela vai ser usada também com a base de cálculo para a gente conseguir calcular aqui a margem bruta desse produto. O que é a margem bruta? É a diferença entre custo de produto e valor de venda. Com essa margem, você ainda vai ter que pagar suas despesas, seu comercial, seu financeiro, seu aluguel, computador, água, luz, telefone, enfim, não está aqui dentro. Aqui dentro só tem o custo do produto. Então, bastante atenção aqui. Se você não tem um DRE e você não conhece esses índices, vai ficar um pouquinho perigoso. Aí eu sugiro você visitar nosso blog, ter uma matéria de como construir seu DRE de forma confiável, e aí você vai ter uma boa ferramenta de controle e saber exatamente qual é a margem bruta que atende aos interesses da sua empresa. E isso vai virar sua meta. Se você quer aumentar sua margem, você primeiro descobre qual é a sua atual, depois você vai trabalhar para que ela melhore através aqui da precificação. Voltando uma coluna aqui, eu tenho a competitividade. Esse índice ele vai nos apontar qual é a diferença de preço nossa, desse preço que eu estou estipulando, para a média dos concorrentes. Tá? Se você entende que você precisa prestar atenção em um concorrente só, ok, só troca a fórmula aqui, e aí você tem qual é a sua competitividade frente ao seu principal concorrente. Mas o ideal é ter pelo menos 3 aqui, né? Então, batendo o olho aqui na competitividade, eu já consigo ver que tem produto que eu estou mais caro que o meu concorrente, né, 1,03. Qualquer coisa acima de 1, eu estou vendendo mais caro que meu concorrente. Qualquer coisa abaixo de 1, eu estou vendendo mais barato. Só que tudo tem um limite. Né? A gente não pode ser muito mais barato também, senão você está rasgando dinheiro e perdendo oportunidade. Né? A gente tem que ter um preço um pouquinho melhor. Muitas vezes não é necessário você ter um preço super agressivo e muito menor que o do concorrente. Então, a planilha está configurada para acender uma luzinha vermelha toda vez que seu preço for 85% do preço do concorrente. Menos que isso, eu entendo que não tem lá tanta necessidade. Né? Você já está com um preço bem melhor que o dele, com 15% a menos. Né? Então,
provavelmente qualquer coisa menor que isso, você está perdendo a oportunidade de melhorar a margem da sua empresa. Então, deixei configurado. Se você quiser, você pode mudar essa configuração para 5%, 10%, é só você entrar na formatação condicional dessa célula aqui. Ok? Tanto para competitividade quanto para margem. Você pode configurar quando acende a luzinha vermelha, amarela ou laranjinha aqui. Então, se eu colocar aqui R$32,90, ele ficou vermelhinho de margem e ficou, aliás, ficou vermelhinho de competitividade, ficou amarelinho de margem aqui. Tá? Então, assim, a gente consegue ir manipulando os preços da empresa, tá? Sempre lembrando que itens estratégicos preciso de melhor competitividade. Itens simples, eu posso estar sempre acima do 1, que vai ser o ideal. Provavelmente o cliente não vai pesquisar muito preço. Então, como eu tenho aqui todo mundo a 0,98, eu já estou com preço menor que meus concorrentes. Provavelmente eu já posso fazer um ajuste aqui até chegar no 1,03, 1,10%, né? 10% mais caro nesses itens que os clientes não pesquisam preço. Até aí tá ok. Agora, nesses aqui, o ideal é você ficar muito mais próximo do 1 possível, né? Quando você não tem muita margem, 1,0 alguma coisa. Quando você tem bastante margem, aí você pode descer esse preço para menos de 1%. Quando você vai fazer uma promoção, né, uma grande isca, aí você pode cair o valor dele e você pode equilibrar a sua margem com outros itens. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse preço aqui com R$32,90, né? Quanto que isso vai baixar a margem da empresa? Né? Então, essa planilha vai te responder isso também. Aqui no finalzinho eu tenho algumas simulações. Né? Eu tenho qual é a venda total, a margem anterior e a margem nova depois dessas manipulações aqui. Então eu sei que eu vendo 1 milhão por mês, eu tenho 350 mil de margem de lucro na minha precificação atual, e com essa precificação que eu acabei de ajustar aqui, eu aumentei em 13 mil reais minha margem de lucro. Né? Então eu tenho uma diferença de 1,23 a mais de margem aqui dentro. Tá? Muitas vezes você pode ter uma diferença de margem zero. Eu não preciso mexer na minha margem, eu só quero ganhar mais competitividade. Então você pode ceder mais preço aqui em algum lugar que essa margem vai sendo reduzida automaticamente. Tá? Então eu tenho minha margem antes e minha margem depois. E digamos que a meta dessa empresa seja 30%. Então eu tenho 3% de margem para gastar aqui ainda. Então talvez esse primeiro produto aqui eu poderia voltar ele para R$ 36,90. Né? Esse outro aqui eu posso criar uma promoção em cima dele também, R$ 35,90. Você note que conforme eu vou alterando os preços, o meu simulador de margem ele vai caindo. Então eu tenho até os 30% para chegar aqui. Né? Provavelmente eu consigo ser mais competitivo. Né? Então esse aqui que eu estava baixando, estava aumentando muito, de repente eu nem preciso, né? Porque eu não preciso ganhar margem. Eu posso perder margem aqui. Né? Porque muitas vezes se você quer mais margem, você vai vender menos também, né? Note o que a gente fez de simulação aqui. Eu coloquei de R$ 36,90 para 39 e a venda vai cair para 80% do seu valor normal, do seu volume normal mensal que eu já tenho. Então, de repente, vale a pena você colocar R$ 36,90 de volta aqui para o 100%, né? E muitas vezes você tem uma margem um pouquinho menor, só que na venda isso pode refletir positivamente. Né? Muitas vezes é melhor você ter 30% de uma venda de 1 milhão e 200 do que você querer 33% em cima de uma venda de 1 milhão. Né? Muitas vezes esse 3% é o que te impede de ter um aumento de margem porque você não tem competitividade em alguns itens. Tá? Então essa planilha vai te possibilitar realizar toda essa simulação. Se você reduzir preço em um produto, compensar um pouquinho em outro, roda uma simulação, a empresa sobrevive com essa margem? Então, ok, hora de aplicar. Tá? Então, aplicou, volta para rever se deu certo toda essa sua previsão. Aí você faz uma nova simulação em cima dessa planilha e o seu atual vai passar seu anterior depois. Aí você copia e cola o valor da venda total aqui na planilha da média de venda. Né? Então você vai conseguir enxergar o comportamento da venda. Ok? Espero que tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida, a nossa equipe pode te ajudar com essa precificação também. Tá? Precisa de qualquer ajuda na sua empresa, implantar a precificação estratégica básica, fazer o valor de hora homem, hora máquina para ter uma precificação bem redonda,
a nossa equipe está preparada para te ajudar com isso aí, tá? Mas se você já tem aí uma boa maturidade de gestão, provavelmente com essa planilha e com esses conceitos que eu te falei, você já vai conseguir manipular os preços da sua empresa para atingir competitividade e melhorar a margem, né? Lembrando que sempre essas duas coluninhas aqui, ó, são as principais que você tem que olhar, né? É elas que tem que ou subir ou descer para a gente ganhar competitividade ou margem, levando em consideração preço de concorrente e custo que a gente paga pelos nossos produtos ou serviços, né? No caso de serviço, o maior custo é a mão de obra. Aí isso está explicado num vídeo anterior também. Se você tiver dúvida disso, volta lá e assista ao nosso vídeo anterior de precificação base. Espero ter ajudado, tá? Clique no link para fazer o download dessa planilha, você vai receber ela completamente gratuita e aí você vai conseguir aplicar tudo isso que eu te falei aqui na sua empresa, ok? Grande abraço, obrigado e sucesso!